Capítulo 18, o título da mensagem de hoje é: o Espírito Santo nos capacita a viver o perdão. Mateus 18, versos 21 e 22, Pedro falando com Jesus, está escrito assim, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes, olha a pergunta de Pedro, devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Sabe aquela pergunta que a gente faz já sugerindo a resposta? É o Pedro. Sabe aquela cantada que a gente dá? Irmãos, eu já fiz isso muito na vida, quem mais? Precisa que alguém vá lá, quer que eu vá? Na verdade eu quero ir. Eu aponto uma necessidade para me auto-oferecer. Quem tem filho sabe que se o filho quer ir fazer uma coisa, ele vem falando que há uma necessidade. Se ele não quer ir fazer, nem você quase que obrigando, ele não vai. Pedro chega até Jesus e usa a sua influência. Ele é próximo de Jesus. Quem é que quer ser cada dia mais próximo de Jesus? E aí a gente usa a nossa influência nas orações. Senhor, você ouviu essa semana? Levei uma pessoa nova para a igreja. A pessoa aceitou Jesus. Senhor, precisa que alguém conta comigo. Gente, o que tem de gente dizendo: Deus, precisa de alguém para financiar a tua obra, conta comigo. O que eu já vi de gente, e pelo amor de Deus, eu não estou falando mal não, pelo amor de Deus, me entenda e que Deus abençoe e continue entendendo. O que eu já vi de gente: pastor, conta comigo, nós vamos pagar as contas dessa igreja, pastor, nós vamos comprar o prédio, pastor, nós vamos isso, vamos aquilo. Mas boa parte, não é todo mundo não, tem muita gente ponta firme, mas boa parte desses não é fiel nem nos tributos que Deus estabeleceu. A Bíblia diz: se te cansas correndo com homens que vão a pé, que dirá quando você competir com aqueles que vão a cavalo. A pessoa não aguenta a aprovação financeira do salário mínimo. Como é que ela vai administrar uma empresa com 100 funcionários que dependem do salário, através do gestor, da organização do gestor? Porque, gente, uma pessoa de salário mínimo, e não estou falando mal nem bem, eu estou abrindo a nossa mente aqui para entender uma coisa. Uma pessoa que precisa administrar o seu salário, é só ele que depende do salário, ou ela. Uma pessoa que se casa agora, a família depende da renda construída entre os que estão trabalhando ali dentro. Agora, uma empresa tem outras pessoas e outras famílias também dependendo. Quem entende isso? Nós realmente estamos ligados na palavra de Deus, que diz que a quem muito é dado, muito será pedido ou cobrado. Pedro, ele quer usar daquilo que ele recebeu de muito. Recebi muito, sou próximo de Jesus, então eu vou usar isso para influenciar Jesus a dizer o que eu quero ouvir. E é interessante que a gente, quando se sente ferido por alguém, ou já que nós estamos falando esse mês sobre o poder do perdão, quando a gente precisa perdoar e está com dificuldade, 2 coisas acontecem com a gente. A gente se auto-vitimiza. Pedro diz: quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim, pecou contra mim? Senhor, alguém pecou contra mim, logo eu, teu discípulo chegado, como é que alguém pode pecar contra mim, Senhor? Eu sou uma bênção. Irmão, quem nunca pensou assim: como é que aquela pessoa pode fazer isso comigo? Eu só fiz o bem, eu só quis ajudar. Quem já passou por isso? Eu vejo pessoas, irmão, na minha frente sendo uma coisa e pelas costas sendo outra, mas com frequência. E eu estou falando de 22 anos de ministério, para ninguém sair caçando aqui os vampiros. Quem é? Caça fantasmas. Não. Eu vejo gente induzindo gente a viver uma vida dupla, enganando a igreja, os pastores, pensando que é diferente. Como me comporta aqui dentro, lá fora, aí vocês podem fazer tudo de outro jeito, mas aqui tem que pousar de bonitinho para o pastor e para a pastora. Meu Deus, a Bíblia chama isso de farisaísmo. Interpretar, fingir. A Bíblia trata isso como morno. A gente está tentando amornar o evangelho. Não, pastor, mas porque senão ele vai sair da igreja, ela vai sair da igreja. Mas ele está dentro. Precisamos entender primeiro se está dentro. Porque se está dentro, não é correção, não é polimite que vai fazer sair.
O problema é que a gente está fingindo que tem gente convertida. A gente está fingindo que está apacentando ovelha. E às vezes nós estamos ensinando pessoas a serem bodes. Fingem que são uma coisa que não são. Não é paixão pelo Senhor, não é prazer pela presença de Deus, não é a santidade que convém à casa do Senhor. É uma obrigação para forçar e parecer para todo mundo e para a gente se autoconvencer. E pelo amor de Deus, eu não estou falando para a gente excluir ninguém, não, nada disso. Mas a gente precisa tratar com verdade. E vem cá. A gente precisa perdoar, a gente precisa amar. A gente precisa amar Jesus acima de tudo. Você está entendendo que, não, mas sabe que me ofenderam, então eu vou sair da igreja. Quem te ofendeu? Jesus? Não. Ele é a razão de você estar na igreja? Mas tem as pessoas dentro da tua casa, tem as pessoas do seu trabalho, tem as pessoas onde você estuda, tem as pessoas na vizinhança. Se Jesus é o motivo de entrar, se Jesus é o motivo de você se entregar, só Ele pode ser o motivo para você parar de se entregar ou sair. É Jesus o motivo? Nunca vai ser Jesus. Aí a gente se enche de desculpas, a gente tenta se vitimizar, a gente tenta fazer como Pedro: Senhor, porque o que fizeram comigo, sabe? O que fizeram comigo. Eu sou perseguido, Jesus. Eu sou vítima, Jesus. O Espírito Santo já sabe o que a gente precisa falar. Só que aí a Bíblia vai falar de dois grupos. Diga comigo: carnais e espirituais. O carnal julga tudo que a gente fala e não entende nada. O carnal vive revoltado, o carnal é o perseguido da igreja, o carnal é o que ninguém gosta. Isso é ele falando, ou ela falando. Não gostam de mim, pegam no meu pé, me perseguem, olha aí. Carnal. O espiritual diz: Deus me ama. Há alguém que me ama, alguém que se importa comigo, quer me ver crescendo. Há uma palavra alinhando a minha vida, há uma palavra tirando escamas dos meus olhos, há uma correção me preparando para me tornar melhor. Pedro fez uma pergunta com duplo sentido. Ela era em parte espiritual e em parte carnal. A parte espiritual, quero saber sobre perdão. A parte carnal, mas eu quero pôr limite nisso aí, porque eu quero me vingar. Me fizeram mal. A resposta de Jesus está no verso 22 e diz assim: Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Uma pessoa que não perdoa ocupa seus pensamentos de duas formas. E esse não perdoa, presta atenção nisso aqui, não tem necessariamente a ver com algo do presente. Olha para quem está do teu lado, diga: meu irmão, não perde essa palavra não. Não perde não, irmão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o que nós estamos tratando aqui está preenchendo a vida de pessoas que não saem do lugar. E na hora de receber a palavra, a pessoa também não sai do lugar. O que está ocupando a nossa mente, o que está ocupando nossos pensamentos, irmão, isso é muito poderoso. E Deus ministrou o meu coração. E depois me levou, essa parte da mensagem, eu já tinha, mas com outra linha. E Deus veio e falou: não, você vai falar do Espírito Santo. Essa introdução entra, o resto é a partir do Espírito Santo, porque é Ele que vai ajudar nisso. É Ele que vai capacitar isso. Porque uma pessoa que não perdoa, ocupa seus pensamentos de duas formas. E vou te dizer uma coisa. As pessoas que mais têm dificuldade de vir para esse culto, ou de estando aqui, cultuar de verdade, não se distrair, não dormir, não conversar, são as pessoas que mais precisam da palavra. Irmãos, alguém pode fumar maconha na minha frente, eu nem ligo, mas um dia eu gostei. Alguém pode encher a cara de cachaça na minha frente, eu nem ligo, mas um dia eu gostei. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que a gente é tentado, a nossa guerra é onde está a nossa fraqueza, a nossa concupiscência, a nossa dificuldade. Então, vigia, porque esse assunto é vital para mim e para você. E o diabo vai tentar atrapalhar quem mais precisa ouvir, de ouvir o que Deus fala. Uma pessoa que não perdoa ocupa seus pensamentos de duas formas: vitimização e acusação, que já inclina à vingança. Primeiro ponto, vitimização. Senhor, pecaram contra mim. Senhor, me fizeram mal. Senhor, me abandonaram. Senhor, me rejeitaram. Senhor, estão me julgando. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês, porque a gente está vivendo um tempo, essa tal de hipergrace, que é
Eu ia falar que é um câncer no meio da igreja, mas é mesmo. Porque a Bíblia continua dizendo que a santidade convém à casa de Deus. Continua dizendo, guarda o teu pé, ou seja, tenha respeito quando entrar na casa de oração. Nós não estamos em qualquer lugar. É a casa do Pai. E nós precisamos entender o que é ter liberdade sem libertinagem. Ter a liberdade na presença de Deus como nosso Pai. Mas não dar ocasião à carne por conta disso. Não tratar como qualquer coisa. Irmãos, quem aqui tem amigos, pessoas que são próximas, chegadas, que têm liberdade de estar na tua casa? Aí eles podem chegar e bagunçar tudo do jeito que eles quiserem? Porque liberdade é uma coisa, libertinagem hoje é outra. Com a casa de Deus também. E aí nós precisamos entender até onde vai essa questão. A auto-vitimização. A Bíblia fala que nós podemos e mais. O problema não é julgar de maneira desequilibrada, é não julgar segundo a justa medida de justiça. É o falso julgamento, é o juízo desequilibrado, é o juízo parcial. No fim, até anjos estarão diante de nós para juízo. Isso é sério. E aí vão tentando tornar cada vez mais flexível um cristianismo que pode guardar mágoa, um cristianismo que, se eu fui muito ofendido, então, olha, o seu caso, porque você passou por umas coisas, então você tem direito, sabe? Isso aí, outra coisa perigosíssima, irmão, e quem nunca teve que lidar com isso? Não, calma, a situação ainda é muito recente, é normal você se sentir assim e tal, e é verdade, tem coisa que é muito recente. Quem já passou por isso? Pastor, o primeiro momento é difícil, mas eu fico pensando, se a gente estimular alguém, aí lidando, espera, até o final do ano você perdoa, e se Jesus volta antes, como é que faz? Não, ó, põe um prazo, em 6 meses você tem que perdoar, e vai construindo esse perdão ao longo de 6 meses, e se Jesus volta em 5 meses? Não, pastor, aí está tudo bem. Bom, eu não vou me responsabilizar por isso. Imagina eu induzir alguém a ficar porque guardou uma mágoa, porque eu dei um prazo que Deus não deu. Jesus não deu esse prazo. Irmão, volto a dizer, eu não estou falando que é fácil. Imagina uma mãe que perdeu um filho que alguém foi lá e assassinou. Tem que perdoar. Alguém que foi violentado, tem que perdoar. E várias outras coisas. Não é brincadeira. Eu não estou aqui dizendo que, gente, é tudo simples, é fácil, e a minha vida é fácil, já que eu sou pastor. Irmão, você não faz ideia de quantas vezes eu tenho que perdoar porque fui traído, enganado, injustiçado, rejeitado, abandonado. Eu dei um exemplo um tempo atrás, que ele ilustra bem. Imagina só, um dia você entra aqui na igreja. Irmã Elisângela, que você quer, irmã Elisângela, inclusive quer vir mais para perto da igreja, vai ficar mais presente aqui. Ela trabalha aqui para perto, ela congrega aqui, e Deus vai preparar tudo no tempo e do modo certo. Aí imagina a irmã Elisângela, chega aqui um domingo, falou, avisa a irmã Elisângela, assim que ela chegar, que eu quero falar com ela, antes do culto inclusive, ou depois do culto, tá bom, acaba o culto, irmã Elisângela, quanto tempo a gente tem caminhado junto com Jesus, que bênção, irmã Elisângela, isso é uma bênção, Deus vai te usar muito ainda, e isso e aquilo. Mas deixa eu te falar, vai te usar em outra igreja, que a gente não quer mais que você venha aqui. Quem gostaria de ouvir isso? Pastor, eu não vou vir mais aqui. Não, pastor, mas aí é diferente. Porque quem se sente excluído é o lado de cá. Porque se a gente excluir o lado de lá, irmão, Terceira Guerra Mundial. A pessoa vai para a rede social. Meu Deus, que escândalo. Na minha igreja hoje o pastor mandou uma pessoa embora. Falou que a pessoa é uma bênção, que ela pode congregar, mas para procurar outro lugar. Irmão, eu não estou... Pastor está dando algum dia. Não, irmão, eu estou falando uma coisa que é fato. Eu recebo gente que falou isso para alguém. E alguém recebe gente que falou isso para mim. E eu não estou dizendo que não existam casos, e eles são exceções, enfim, mas que Deus dá uma direção para uma expansão, para um crescimento, para alguma coisa, para um projeto, glória a Deus, não é disso que eu estou falando. Mas
quando a gente pensa sobre dores que são causadas a nós, o senso de autovitimização nos leva a um segundo passo que é perigosíssimo: acusação. Promoção de uma justiça própria que na verdade é vingança, porque Deus diz: deixa a justiça e a vingança comigo. Por quê? Porque Ele sabe equilibrar tudo. Deus tem todo o cenário diante dele, inclusive aquele que a gente não está percebendo, porque as nossas emoções estão envolvidas com as feridas. O mal, ou o que eu senti que me fizeram de mal, porque às vezes não me fizeram mal, eu é que senti, eu é que estava ferido. Alguém só me esbarrou sem querer. O problema é que me esbarrou onde eu já tinha uma dor. Às vezes a gente pega birra, bronca de alguém que não nos fez mal, a pessoa só chegou na hora errada. A pessoa só fez um comentário na hora errada. Irmão, quem nunca? Eu falo bastante, mas tem hora que eu quero ficar quietinho. Esses dias, semana passada, estava com o Zé Paulo perguntou: pastor, como é que está a tal situação? Uma situação séria, que ele sabe que eu venho lutando e tal, intercedendo por pessoas. Eu falei: Zé, está indo. Não era nada com o Zé Paulo, eu só queria ficar quieto. Eu estava um pouco cansado de algumas guerras. Cansado não é o sentido de, desanimado, não é isso não. É cansado, preciso respirar, preciso refletir, preciso orar, preciso me renovar. Quem entende isso? Descanse, mas não se vingue. Renove-se, mas não contra-ataque. Porque às vezes a gente quer contra-atacar para se sentir melhor. Então, toda pessoa que não perdoa vai se auto-vitimizar. As pessoas não me dão valor, as pessoas não me chamam, as pessoas não me querem, as pessoas têm uma perseguição, preconceito, discriminação, e todas essas coisas podem existir. Mas eu estou dizendo aqui sobre a falta do perdão em si. Cuidado! Vitimização e acusação. O próximo passo é vingança. O próximo passo é destruição, é afastamento de Deus. Pastor, como? Presta atenção no que diz Provérbios 23, verso 7. Vem comigo. Provérbios capítulo 23. Versículo 7. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. E insistem, coma e beba, mas não falam com o quê? Sinceridade. Põe para mim, por favor, na Almeida Revista e Corrigida, esse mesmo texto. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Gente que fala uma coisa, mas dentro está vivendo outra. Gente que diz: não, você é muito bem-vindo. Que droga. Sabe aquela história da vassoura atrás da porta? É mais ou menos isso. Silmara apareceu aqui de surpresa. Que alegria te receber, meu Deus do céu. Será que ela vai demorar? Aí, não, já comeu? Já, porque ela vai na casa dos outros para comer. Amor, pega lá aquela caixa de bombom. Não pega, senão ela vai comer tudo. Guarda que é para a gente e as crianças. Gente, é muito legal a gente falar verdades. Nossa, quem nunca fez isso na vida? Levanta a mão quem nunca fez isso. A minha está bem abaixada. Não. Aí a criança vem: papai, aquele doce, fica quieto que não dá para todo mundo. Gente, a gente é humano. O meu ministério é isso, tá? Eu vou pregar a palavra e trazer para a nossa realidade. Tem gente que fala um monte de coisa bonita e glória a Deus, cada um tem seu ministério, maravilha. Eu vou falar do nosso dia a dia. Aplicação direta. Irmão, eu já tentei ficar. Se não, irmão, eu vou pregar 3 horas. Uma falando do lado histórico, do outro lado. E aí eu não consigo falar da vida prática. O meu chamado é falar da vida prática. Dentro da palavra. Agora, como é que imagina a nossa alma? Como é que estão os nossos pensamentos? A gente está pensando uma coisa e fazendo outra só para fazer média, mas Deus conhece tudo. E a Bíblia diz que nós seremos julgados por pensamentos e intenções do coração. Tem muita raiz de amargura estabelecida
na nossa vida, porque uma sementinha não foi tirada, enquanto era apenas uma semente. Gente, vamos lembrar, nossa, irmão, vou ser sincero, um dia do nada me deu esse estalo, quando a Bíblia fala para não deixarmos brotar uma raiz de amargura, porque através dela muitos se contaminam. Eu esqueci, eu li isso muito tempo e preguei muito tempo e esqueci que raiz vem de uma semente. Se eu não jogo a semente ruim fora, vai dar origem à raiz. A gente luta contra a raiz, mas era mais fácil ter jogado fora a semente. A gente está focado em não deixar a raiz de amargura crescer e virar uma árvore poderosa que contamina, e pessoas se tornam tóxicas ao longo da vida por causa da raiz de amargura que produziu uma árvore tóxica. Mas a gente precisa lembrar que para ter a raiz teve uma semente, e era mais fácil rejeitar aquela semente. Alguém veio falar mal de alguém? Não, desculpa. Você veio falar para a gente orar por tal pessoa? É para orar. Irmão, até quando alguém vem falar de um problema de alguém, para orar, a gente tem discernimento. O Espírito Santo, é dele que vamos aprofundar hoje. O Espírito Santo dá discernimento para saber se o que a pessoa está falando é espiritual ou é carnal. Ela só quer falar mal e está usando o Espírito Santo como escudo. A oração, a intercessão como escudo. Deixa eu te falar, já que a irmã Elisângela hoje é a bola da vez, a irmã Elisângela é uma bênção, mas tem umas coisas que a gente precisa orar, porque, nossa, o Espírito Santo fala com a gente. Essa pessoa não está preocupada com a Elisângela, com a intercessão pela Elisângela. Ela só quer queimar a Elisângela para você. Ela só quer poder espiritualizar a fofoca. Amiga! Irmão, eu não vou falar em percentual não, mas eu chutaria uns 90% quando a conversa começa. Amiga, Deus saiu de cena. Pastor, porque eu não posso falar com a amiga? Pode, gente, mas geralmente, infelizmente, e mais um monte de mente, a gente inclina para um lado que não é bom, porque a gente reteve uma semente que não é de Deus, e a gente começa a construir fora da rocha, e a casa cai. A gente só esquece que a gente plantou. Os primeiros a comer o fruto tóxico somos nós. A gente construiu uma casa na areia e não na rocha. A nossa família e nós estamos lá dentro. Os primeiros a ser feridos seremos nós. Não adianta eu construir uma armadilha para você, eu estou dentro dela. Então, cuidado, como tem imaginado a nossa alma? O que tem ocupado os nossos pensamentos? Vem o segundo tópico, põe para mim por favor, que eu quero ser bem rápido aqui. Mente tóxica, palavras e vida o quê? Tóxicas. Como é que está imaginando a sua alma? A gente pode até começar fazendo média, dizendo come, bebe, seja bem-vindo, mas dentro não está nada disso. A gente está pensando, essa pessoa vai me dar gasto, ajudar essa pessoa vai me dar trabalho, e não sei o quê. Se a nossa mente começa a ficar tóxica, daqui a pouco as nossas palavras também. E se a nossa mente é tóxica, nossas palavras são tóxicas, como é que vai ser a nossa vida? Como é que serão os nossos filhos? Como é que será o casamento? Como é que será o ministério? Como é que será a empresa? O trabalho? Por isso tem gente que não prospera. A pessoa é tóxica demais. A diretoria da empresa não me reconhece. Ou eles têm medo de trazer você para perto, porque você vai passar o dia inteiro reclamando da vida, falando mal dos outros, com cara de coitado, de sofrido. Lembra do Pedro? Senhor, meu irmão pecou contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? Irmão, o que eu vejo de gente que em nome de colocar a casa em ordem, se auto-vitimiza. A casa em ordem não tem nada a ver com fazer papel, personagem de coitadinho para os outros. As pessoas vão ter dó de mim, porque vão ver que eu estou querendo pôr minha vida em ordem. Ei, querer pôr a vida em ordem não é motivo de dó, é motivo de alegria. Que parabéns, hein? Que bênção, está colocando a vida em ordem, está colocando as coisas no lugar. Não se auto-vitimize, não faça uma promoção do orgulho, do ego, porque quer colocar a casa em ordem. Joga o que é tóxico fora. Vaidade é tóxico, porque quando a gente pensa em tóxico, às vezes a gente pensa só no negativo, mas a soberba é tóxico. A soberba nos impede de conhecer mais a Deus. Gente que não aceita ser ensinada, gente que é rebelde em toda instrução, vai se tornando tóxico. Sabe por quê? Porque quando, está aqui o Rogerinho, aqui na primeira fileira, eu como pai vou e dou uma instrução para o Rogerinho, ele faz de outro jeito, o que eu vou fazer depois com ele? Vou corrigir. Quando eu corrigir, ele vai ficar feliz comigo? Não. Perceba que a desobediência, que a rebeldia, que a arrogância, a autossuficiência, eu faço do meu jeito, vai nos levar
a ficar tóxicos, porque vai vir uma correção. Gente, não pastor, isso aí o senhor está falando para tentar, eu estou falando da Bíblia. Quando Abel fez uma oferta que agradou a Deus, Deus se alegrou, Caim ficou com inveja, Caim ficou olhando e foi lá competir com o irmão. Ele não foi adorar a Deus, ele foi competir. E quando ele leva a sua oferta, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Não é oferta e Caim, é primeira pessoa, é primeiro o ofertante, é primeiro o adorador e depois a adoração. Adoração que não sobe é porque o adorador não está conectado com o céu. Pode tocar, pode cantar, pode dançar, pode ter dom natural que for, mas se o coração não estiver conectado, se o adorador não for aceito, se o pregador não for aceito, a mensagem não flui. Porque quem dá vida à palavra que eu estou pregando é o Espírito Santo de Deus, se não é só uma palestra. E pode ter palestrante joia, pode vir um professor aqui de história bíblica e nos encantar com fatos e conhecimento históricos que vão deixar a gente, nossa, então era por isso, era legal. Mas unção de Deus não se produz com capacidade humana, ela vem do azeite. Unção, azeite, tem que espremer a azeitona, é a vida espremida. Quantas mensagens chegam aqui para você, através da minha vida ser espremida, através da vida de alguém ser espremida, alguém vem, compartilha uma dor, aí a gente vai buscar em oração, aí Deus dá uma palavra. Irmão, o seu testemunho é importante para salvar alguém. Se a vida está te espremendo, não use isso como vingança, use isso como óleo de unção, que vai encorajar outras pessoas a se tornarem uma bênção e superar as suas dores. Nós vamos superar. Usa em favor do reino. Puxaram o meu tapete, eu tenho duas escolhas: eu passo o resto da vida lamentando, ou eu uso isso em meu favor. Gente, a gente acha lindo, incrível, palestrantes que recebem milhares e milhões de reais, de dólares, do que for, contando suas histórias de superação. Eu colocaria aqui 10 vídeos. Deficientes físicos, pessoas foram perseguidas, pessoas foram injustiçadas, e que decidiram fazer da dor, não um caixão, não uma sepultura, mas fazer da dor uma plataforma de superação. Se a vida está doendo, Deus vai sarar, e à medida que Deus sarar, Ele vai fundar ali, Ele vai abrir ali um ministério de cura. Olha para o lado certo. Para de olhar sempre, sabe? Seja ensinável. Porque quem não é ensinável vai sempre receber semente ruim, sempre vai pegar do jeito pior, sempre vai julgar da pior forma possível. Começa na mente, ninguém sabe. Aí eu fui lá e corrigi o Rogerinho. O Rogerinho fala: tá bom papai, mas dentro dele ele está revoltado comigo. Mente tóxica. Daqui a pouco eu falo alguma coisa com ele que não tem nada demais, fala uma coisa comum, ele já dá uma resposta meio... Quem aqui é casado? Eu estou falando com o filho, sabe, para não atingir um grau que eu não dou conta. O outro eu não dou conta, eu confesso. Em todo casamento tem duas pessoas, uma que manda e outra que é o marido. O pior é ouvir glória a Deus da irmã. Podia pelo menos fingir que assim, não pastor, imagina. Direitos iguais. Eu não vou perguntar, não, deixa. Segue o jogo. Ei, quem nunca ouviu uma resposta atravessada do outro? Você fala: mas eu não falei nada demais. Agora não, mas hoje de manhã, ontem, 15 anos atrás, 18 anos atrás, teve um dia que ela pôs aquela roupa e você não elogiou. Até hoje aquela sementinha estava lá, virou raiz. Hoje o Espírito Santo está passando o facão nessa raiz em nome de Jesus. Vai passar o facão aqui em nome de Jesus. Arranca essa praga que está contaminando você, seu casamento, seus filhos. Tem filho que não quer casar porque olha o casamento dos pais. Tem filho que tem bronca da igreja por causa do comportamento dos pais.
Tem filho que se comporta igual os mundanos, porque os pais têm uma vida dupla, então ele falou, eu também posso ter. O que nós estamos escolhendo? Começa na mente, ninguém vê. Irmão, eu estou pregando para vocês sabem o que eu estou pensando? Não. Pastor, mas a boca fala que está cheio o coração. O irmão Elcio falou que passou por uma experiência semelhante à minha. Procurei ele de cá, que ele geralmente senta de cá, hoje está de lá, com a família. De prender o dedo, dele, graças a Deus, soltou mais rápido. O meu não. Eu fiquei vendo o pastor andar para lá, para cá no carro e o dedo preso na porta. E eu, caramba, misericórdia de Jesus, aleluia. E a cabeça pode pensar o que for. A boca vai falar o que está cheio o coração. Mas tirando em momentos como esse, que é a intensa dor que faz a gente falar sem pensar, tirou esse momento da intensa dor, a gente pensa no que vai falar. Então a gente escolhe. Eu posso estar sorrindo e dizer, não, Silmar, é uma benção receber você na minha casa, misericórdia. O que eu fiz, Jesus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que está a sua mente? Vai sair para trabalhar amanhã. Antes de ir já está falando que o dia vai ser horrível, porque o chefe não presta, porque os colegas de trabalho querem te derrubar. E você, de verdade, espera ter sucesso nesse local? Tem gente que está pensando, quando sair daqui da igreja, eu vou ter que almoçar na casa da minha sogra. Para por aqui. E espera ter uma tarde feliz. Vamos melhorar a nossa cabeça. Vamos parar de julgar pelo pior. Porque pensamentos são sementes que a gente está retendo. E elas vão germinar e vão dar fruto. Então cuidado, porque uma mente tóxica vai trazer mais dia menos dia palavras tóxicas. E palavras tóxicas vão construir, ou uso ainda melhor, destruir, estabelecer uma vida o quê? Tóxica. Alguém quer uma vida tóxica? Casamento tóxico? Ministério tóxico? Uma empresa, uma vida profissional tóxica? Uma vizinhança, um país tóxico? A gente precisa abençoar. Isso é sério. Olha o que diz Filipenses. Não, primeiro Provérbios 4, 23, depois Filipenses 4, 8. Põe os dois aí que eu vou bem rapidinho neles. Provérbios 4, 23, porque a gente já está aqui em Provérbios. Esse aqui é bem conhecido, podia só falar, mas eu gosto de ler. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E agora Filipenses 4, versículo 8. Diz assim, ó. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é o quê? Excelente e digno de louvor. Irmão, quer uma vida excelente? Pense no que é excelente. Quer um ministério excelente? Sirva com excelência. Quer um casamento excelente? Ame com excelência. Quer uma vida financeira excelente? Seja fiel e se capacite com excelência. Agora, a gente oferece com mediocridade, e mediocridade é a média, tá? E quer excelência. A gente planta com mediocridade, mas quer colheitas excelentes. A Bíblia diz que tudo como plantar ele vai colher. Jesus diz que aquele que planta muito vai colher muito, mas quem planta pouco vai colher pouco, mas que todo mundo vai colher. É melhor plantar pouco do que não plantar nada. Mas é melhor plantar muito do que plantar pouco. Coisas boas, eu estou falando, coisa ruim, arranca, joga fora a semente. Não plante. Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa mente? O que está ocupando? O verso 7 de Filipenses 4, põe aí para mim por favor, o verso 7. Então vocês experimentarão o quê? A paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em quem? Em Cristo Jesus. Quer o seu coração e sua mente guardado? Pensa no que é bom, joga fora o que é tóxico. Põe o próximo tópico por favor. Libera o perdão. Por quê? A falta de perdão tira a paz e torna a vida como? Amarga. Tem gente, irmãos, que não tem paz. Não importa o quão bem você queira fazer para aquela pessoa, vai chegar uma hora que ela vai te atacar, porque ela não tem paz consigo mesma. Falta de perdão tira a paz interior. Você está numa mesa com alguém que está te tratando mal e a guerra dela não tem nada a ver com você, com alguém que ela não perdoou da semana passada, do outro dia, de antes de encontrar você. A pessoa se torna amarga, a pessoa se torna tóxica.
a pessoa não tem paz. Não vou nem perguntar quem já viu isso, porque é perigoso cutucar, olhar. Não olhe, não cutuque. Porque eu já passei por isso, eu já fiz isso. Quem mais? A gente acaba descontando em quem não tem nada a ver com a história. Ou a gente traz para um tempo que não tem nada a ver com aquele ocorrido. Pare de carregar defunto. Pare de ficar brincando com um copinho de veneno. É hora de ir adiante. Pastor, mas como que eu faço? Eu até tento, mas eu nem sempre consigo. Quem tenta? Tenta. Pastor, eu tento liberar perdão, eu tento virar página, eu tento, ocupar minha mente de coisas boas, mas nem sempre consigo, a gente é humano. Olha o que diz João 16 então. Olha a resposta de Deus para quem tenta e nem sempre consegue. E para quem não tenta, que comece a tentar, né? Comece a se esforçar. João 16, verso 7 diz assim, ó. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Jesus está dizendo que Ele vai e que vai enviar o Espírito Santo. Pois se eu não for, o encorajador, na NVT fala. Na Almeida ou na NVI vai dizer o consolador. Joia, vamos lá. O encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui com Deus? A gente não consegue definir o mistério da Santíssima Trindade. Deus é um, mas tem 3 pessoas em um. Pai, Filho e Espírito Santo são um, não são 3, mas tem cada um o seu papel. É como uma corrida de bastão. Eu sempre, quando falar dos 3, eu vou lembrar de Gênesis. Deus arquitetou, passou o bastão para Jesus, Jesus foi e construiu, passou o bastão para o Espírito Santo veio e se movia sobre as águas e deu movimento à terra. Deus olhou e falou, quero salvar a humanidade. Passou o bastão para Jesus, Jesus disse, eu desço e morro por eles. Morreu por eles, falou, agora eu passo o bastão para o Espírito Santo, agora eu habito neles. Alguém aqui quer ser imagem e semelhança de Deus? Você está passando o bastão para quem? Se eu morrer essa semana, esse ano, ano que vem, e não tiver ninguém para continuar aqui, o meu ministério foi estéril. Não serviu para nada. Não, pastor, foi uma benção aqui, sabe, a pastora vai ter dificuldade. Eu não falei de facilidade, irmão. A vida não é fácil, quem já percebeu isso? Mas é uma benção. Nossa, eu amo viver, quem mais? Quando eu falo a vida não é fácil, pelo amor de Deus, o pastor está em depressão, o pastor está triste, está infeliz com a vida. Não, só diz que não é fácil. Você sair na rua e saber que alguém pode te atacar sem você ter feito nada. Alguém pode querer te roubar, te matar, sei lá o quê. Gente, é fácil? Não é. Gente que a gente ajuda, que é o nosso mal às vezes, não é fácil. Mas é uma benção, ama a vida. Quem mais? Dá um glória a Deus. Isso. Então, para quem que a gente está passando bastão? Vou além. Que tipo de bastão estamos passando, Rogerinho? É o seguinte, na frente da igreja você tem que se comportar assim, mas quando você quiser fazer umas coisas erradas, faz o seguinte, espera, na igreja não faz não. Aí, assim, eu vou liberar você. Irmãos, é que é complicado. Mas eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu já vi casos, e não foram poucos, de pais que não puseram limite nos seus filhos. Depois os filhos começaram a pecar, sabe o que os pais faziam? Pecava, vinha o escândalo, os pais mandavam o filho para o exterior, para abafar o caso. Passava um tempo, trazia de volta, vinha outro escândalo, mandava para o exterior de novo, e voltava. Tem gente que não é para o exterior, é para o interior. E tem gente que não tem para onde mandar. Que tipo de bastão eu estou passando para meus filhos? Que tipo de bastão eu estou passando para a igreja? Ah, irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu e ninguém nesse mundo tem poder de impedir ninguém de pecar. Você não tem poder de me impedir de pecar, nem eu a você. Quem já entendeu isso? Não tem. Mas eu tenho uma função aqui. Se você quiser pecar, eu vou perturbar a tua vida. Obrigado. Mas eu perturbar no bom sentido, fica tranquilo. A hora que você for lá pecar, vai ficar assim a voz do pastor Rogério, você vai ficar lembrando, o pastor falou. Que antes do casamento não pode passar a mão nele, nela. Que antes do casamento não pode se deitar. Que não pode roubar, que não pode. E o pastor falou, e o jugo desigual, e não sei o quê. Você vai ficar lembrando. Tocar o terror na tua mente. Para te salvar e te levar para o céu. Ainda bem que tem gente que dá valor, graças a Deus, prova disso, vocês estão tudo aqui, nessa manhã meio chuvosa, né? Está cheia a igreja. Eu estou conseguindo passar o bastão da fome pelo céu, do desejo pelo céu.
Eu vou saber se conseguir mesmo. Um dia que Deus fala para mim, Rogério, é o seguinte, não vamos falar de morrer não, porque senão então tá bom. Porque, pastor, dá outro exemplo. Que Deus vira e fala, Rogério, agora eu vou te enviar para uma missão não sei aonde, você vai ficar 1 ano fora, 6 meses fora, 3 anos fora, 10 anos fora. Eu fico feliz pelo não amém, significa que vocês estão me aguentando aqui bem. Graças a Deus. Mas se Deus mandar, aí, irmão, sabe o que vai ser a maior alegria do meu coração? É eu olhar e falar assim, Deus tem tanta gente boa. Não é assim cobiçando posição, não é nada disso. Gente boa dizendo, pastor, conta comigo, o que eu puder contribuir eu vou. E o outro e a outra dizendo, pastor, olha, eu nem me sinto capaz, porque eu também não me sinto capaz. Você acha que eu... Ele capacita todo dia. Então, irmãos, cadê a continuidade? O Espírito Santo fala disso. Deus cria o homem e o coloca no jardim, dentro de um jardim no Éden. Éden não é nome do jardim, tinha um jardim dentro do Éden. E todos os dias na viração do dia, e eu creio que é por isso, acho que a minha essência me chama para o pôr do sol. Gente, eu sou apaixonado pelo pôr do sol. Apaixonado, amo. Pastor, eu quero dar um presente, me manda para um lugar que tem um pôr do sol bonito, você vai ver como eu fico feliz. Gente, eu cheguei em Fernando Noronha, Jenny, vendo o pôr do sol. Eu em Fernando Noronha, vendo o pôr do sol, não quero guerra com ninguém. Nossa, pensa numa paz, que excede todo entendimento. Maravilhoso, incrível. Mas na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Diga, visitação. Aí, o homem peca, Deus envia o próprio filho para andar na terra e conviver com o homem, estar presente. Diga comigo, companhia, presença. Aí Jesus morre na cruz e Deus envia o Espírito Santo para habitar dentro do homem. Diga comigo, habitação frequente. Percebe? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia, vai aperfeiçoando. Vai passando o bastão e vai ficando melhor. Primeiro ele vem falar com a gente, depois ele fica andando ao nosso lado com a gente, agora ele está dentro de nós habitando. O que a gente está fazendo? Que legado estamos passando? O que estamos compartilhando? Isso é sério. A gente vê Jesus dizendo, eu vou enviar. Aquele que vai encorajar, aquele que vai consolar, aquele que vai dar força a vocês. Quando te falta força, o Espírito Santo vai estar presente. Quando te falta coragem, o Espírito Santo vai estar presente. Quando você não souber como perdoar, o Espírito Santo estará presente. Ele me deu essa palavra hoje de manhã. E eu já adianto para você que eu não vou completar essa mensagem hoje. Semana que vem eu continuo ela. Mas continua o texto aqui. Parei no versículo 7. Só li o 7, na verdade. Diz o 8. Quando ele vier, convencerá. Foi aqui que nasceu essa mensagem. Convencerá. Olha que incrível isso. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, ontem, quando aconteceu aquela situação dos ataques em Israel, a Israel, Deus falou muito comigo, imagina o dia que Jesus voltar, o caos que vai ser no mundo inteiro, de pessoas desaparecidas, de pessoas que ficarem sabendo o que aconteceu, de pessoas que ficarem tentando negar o que aconteceu, de pessoas que ficarem tentando atacar o que aconteceu, porque vai ser uma confusão. Uns chorando porque vão dizer, eu sabia, não levei a sério. Outros dizendo, eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza. Sabe aquela história do todo mundo riu de Noé, todo mundo desprezou Noé até que choveu? Não adianta gritar do lado de fora da arca, tem que entrar enquanto a porta está aberta, e a porta está aberta hoje. O Espírito Santo está escancarando a porta para a gente. Aquele dia vai ser um caos. E sabe o que é pior? O Espírito Santo vai embora. Gente, quem aqui, pastor? É difícil lutar contra o pecado. Minha mão já está erguida. É difícil. Porque a Bíblia manda fugir do pecado. Foge dele, atravessa a rua, não anda no meu... Por isso que eu não posso me expor minha família, expor meus filhos à tentação, ao pecado. Gente que tem sabedoria não expõe.
Porque o pecado não é dominado, ninguém domina, ninguém adestra. Ninguém põe um laço no pecado e diz, eu domino até onde vou, não domina. A Bíblia mostra isso, José correu. Salomão quis flertar com o pecado, vai ver onde ele foi parar. Não dá, com toda a sabedoria, o mais sábio que já existiu. E tem gente que acha que sabe o que está fazendo. Não brinca. Não brinca com a eternidade. Não brinca. Abre o coração, clama a Deus, Senhor me perdoa, Senhor eu libero perdão, Senhor eu vou pôr tudo em ordem. Mas imagina ficar aqui nesse mundo, debaixo de opressão, de luta, de guerra, de perseguição, de tentação, e não ter o Espírito Santo, para dizer perdoa ele, perdoa ela. Para não ter o Espírito Santo para dizer, não faz isso não, isso aí vai produzir muito mal. Não minta, não roube, não traia, não se vingue, não guarde rancor, mágoa ou ressentimento. Gente, quem fica soprando essas coisas no nosso coração é o Espírito Santo, quem entende isso? Não é a sua bondade, seu lado bonzinho, não é o anjinho soprando do lado do ouvido e o capetinho do outro lado. Mas se quer ir nessa ilustração, quem já viu o desenho com essa ilustração? Está ali a pessoa, Tom e Jerry é de lei, né? O anjinho do lado, o capetinho do outro. É mais ou menos pensar, o anjinho foi embora, ficou só o capetinha. E capeta nem merece chamar de capetinha, porque parece delicado. Satanás feio, sujo, lambão. E o Espírito Santo vai embora. Irmãos, isso aqui vai virar um caos. Isso aqui vai virar um caos. A igreja precisa ser salva hoje. A igreja precisa perdoar e ser perdoada hoje. Nós precisamos ajudar a salvar a gente hoje. Porque a hora que o Espírito Santo não estiver mais aqui, misericórdia de quem estiver. Irmão, um dia eu vou pregar minha última mensagem. Um dia você vai ouvir a última mensagem. E a gente não sabe qual é esse dia. Um dia eu e você vamos ter a última oportunidade de perdoar, limpar o coração. Então não deixa para amanhã o perdão de hoje, porque você e eu não sabemos se amanhã a gente tem a oportunidade de perdoar, se amanhã a gente tem uma mensagem para ouvir, se amanhã eu posso pregar. Eu tenho que pregar hoje, eu não sei se amanhã eu vou pregar. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo uma obra no coração de muita gente hoje aqui. Hoje é o dia de receber o Espírito Santo. Hoje é o dia de se render ao governo dele e deixá-lo dirigir, guiar a nossa vida, os nossos passos. Olha o que diz o versículo 9, semana que vem eu vou continuar. E uma parte principal ainda nem chegou e eu estou impactado com o Espírito Santo. Ah, Jesus. Verso 9 diz... Não, o 8, ainda só para dar um entendimento, o 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi o quê? Condenado. O que o Espírito Santo vai fazer, pastor? Convencer. De quê? Mateus 22, do 37 ao 39. Põe para mim, por favor. Para a gente finalizar a parte de hoje. Diz assim, ó, Jesus respondeu. Quem foi que respondeu? Jesus respondeu. Vieram perguntar para Jesus qual é o grande mandamento, qual é o principal mandamento. Fariseus, saduceus indignados. Saduceus perguntaram, Jesus pronto. Fariseus indignados, Jesus pronto. Rogério, igreja querendo resposta, Jesus está pronto a nos responder. Continua consultando a Ele. Continua ouvindo a Ele. Aí diz aqui, ó, Jesus respondeu, vamos 36, só para dar o entendimento. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame quem? Ame o Senhor, seu Deus, de quanto? Todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Ou a gente ama de todo ou não ama. Porque o grande mandamento é para amar de todo. Por isso que a gente precisa ter crianças, jovens, adultos, idosos, apaixonados por Jesus dentro da igreja, não pessoas assim no culto, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Apaixonados, pessoas que na hora do louvor vão se entregar em adoração, vão se rasgar na presença de Deus, vão inspirar as crianças a se apaixonarem por Jesus, amarem o Espírito Santo, de todo. E eu termino
com o versículo 38 e 39. Este é o primeiro e o maior mandamento, o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, depois Jesus vai dizer, e os profetas dependem disso: amar a Deus e ao próximo. Pastor, e o que isso tem a ver com o Espírito Santo que veio convencer do pecado, da justiça e do juízo? Porque a gente é convencido do pecado através do Espírito Santo. E quando a gente é convencido do pecado através do Espírito Santo, a gente entende que sem perdão a gente não se livra do pecado. Eu preciso receber perdão porque eu sou pecador, e eu preciso liberar perdão porque eu sou pecador também. Eu preciso receber perdão porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero me conectar com Deus. Mais alguém? E eu preciso liberar perdão porque eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu quero que ele receba o mesmo que eu estou recebendo. Quem está entendendo? Põe o tópico para a gente poder orar. Olha isso aqui: o Espírito Santo nos convence sobre a necessidade do perdão, para amarmos a Deus e ao próximo de verdade. Eu preciso de perdão para amar a Deus de toda a alma, todo o coração e todo o entendimento, senão eu não consigo. Eu preciso ser perdoado, porque eu errei, porque eu falhei, porque eu pequei. Mas quando Jesus fala, ame o próximo como a si mesmo, eu preciso oferecer ao meu próximo a mesma oportunidade que eu quis receber. Através do perdão, amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento. Que o perdão seja liberado de verdade sobre nós e através de nós, e que o poder do perdão nos leve a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos renove, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo nos convença todos os dias sobre a necessidade de perdoar e de ser perdoado, para que possamos viver o melhor de Deus aqui na terra e no final ir para o céu com Ele. Quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele é digno.